Boa noite a todos sejam bem-vindos. Vamos aproveitar para desligar o celular. Manter o silêncio, informando que naquela mesa ali tem duas caixas. Uma caixinha de vibrações, isto é, pessoas que estão doentes, necessitadas, qualquer tipo de problema físico ou espiritual, deixamos lá um papelzinho informando o nome da pessoa, o estado, enfim, para nas reuniões. E é óbvio que o plano espiritual já toma providências a partir daquele momento que a gente coloca o papelzinho. E tem uma caixa também de sugestão. Sugestão do quê? De alguma tarefa, de um tema de palestra, coisas assim. Agora essa semana já iniciaremos, né, os cursos, eles voltam. E vamos até não sei quando, mas que vai. Acho que é isso. Então vamos à psicografia. Jesus entre nós. Tem um monte de descaminhados aqui. Pessoas sem rumo, umas tristes, outras desiludidas, há desesperados, viciosos, maus de toda sorte. Você tem como atender tão variadas necessidades? Porque aqui é um lugar limpo, sério e ordenado. Essa gente ruidosa tem lugar aqui? Irmão da casa se aproxima, tomando humildemente a palavra a todos. Seu oratório era ecoada para que todos ouvissem, mesmo falando brandamente. Queridos amigos e irmãos em Cristo, se Jesus aqui estivesse visível entre nós, como acham que ele agiria? Silêncio geral se fez entre a assembleia numerosa de ouvintes. Quando alguém fala, ele nos ajudaria. Não tenho dúvida, ele era bom. O abnegado mentor do trabalho completa então sua fala, com alegria e entusiasmo, pois então afirmo que Jesus é bom e ele está entre nós. Se estamos todos aqui, é pela vontade de nosso querido Mestre, e é por esse motivo que aqui todos são bem-vindos e desde já convidados de Cristo. Essa mensagem é do dia 20 de dezembro de 2025. Então vamos elevar os pensamentos até o nosso Mestre Jesus. Primeiramente, estamos aqui, Senhor, agradecidos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui num sentimento de congregação entre nós encarnados, entre aqueles que já partiram desse plano, os desencarnados. E assim, Jesus, procuramos atender procurar atender as nossas necessidades e a desses irmãos que aqui estão entre nós. Obrigado, Jesus, esteja sempre conosco. Assim seja. E você? Vamos fazer favor. Eu também acho. Você quer que liga? Porque a minha voz é estridente o suficiente. Boa noite, pessoal. Acho que não precisa, né, de microfone. Meu nome é Rosana. Hoje eu estou aqui em nome da USE de Santo André. A USE não é uma casa espírita, um centro espírita, mas sim a reunião dos centros espíritas da nossa cidade.
E todo mês é pedido aos palestrantes da USE um tema específico que a gente prepare, e todas as casas que recebem algum visitante da USE usa do mesmo tema. O tema deste mês de fevereiro é Evangelho no Lar. Eu acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar sobre o Evangelho no Lar, que é muito importante para nós espíritas. Então, eu gostaria de saber se aqui alguém pratica o Evangelho no Lar. Todo mundo toma banho? Pelo menos uma vez por semana? O depressivo muitas vezes fica 15 dias sem tomar banho. E a gente tem que respeitar, porque é a condição do momento dele, né? Todo mundo limpa a casa, pelo menos uma vez por semana. Lava a louça, lava a roupa. Então, nós cuidamos do nosso corpo físico quando tomamos banho, nos alimentamos, fazemos o que gostamos, cuidamos da nossa parte material, arrumando a casa, limpando, lavando a louça. Quem tem carro, manda o carro lavar ou lava, porque quer tudo limpinho, asseadinho. Algumas vezes para mostrar para o outro, não é para si, mas é uma forma de limpeza. Por que nós dedicamos tão pouco tempo, ou zero tempo, para a nossa parte espiritual? É a reflexão da noite. Porque o Evangelho no Lar é uma forma de cuidarmos da nossa parte espiritual. Porque vocês vão me desculpar, mas o dia que eu desencarnar, o dia que eu morrer, eu não vou levar o meu corpo, que tomava banho todos os dias, pelo menos um banho por dia. Eu não vou levar a minha casa, que eu limpava 1, 2, 3 vezes por semana, que lava a louça todo dia, que prepara comida, que lava a panela bonitinho. Eu não vou levar a roupa, o sapato, nada disso eu vou levar. Eu só vou levar a minha parte espiritual. Quem vai comigo é o meu espírito. E se eu não tiver o meu espírito na paz do Senhor, ele não vai tão bem assim. A dor, vamos dizer assim, eu vou ter que resolver. Ninguém vai resolver por mim. Então, o Evangelho no Lar é uma forma simples de aprendermos e começarmos a cuidar da nossa parte espiritual. Todo mundo aqui sabe fazer uma oração, mesmo que seja a decorada, que é o Pai Nosso. Eu acho que todo mundo aprende o Pai Nosso pequenininho. Se você conversar com um ateu, ele vai saber o Pai Nosso, porque em algum momento alguém ensinou para ele e aquilo gravou. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sei fazer uma prece. Para nós espíritas, a prece não é Pai Nosso que sai no céu, aquele que tem gente que fala e não sabe nem o que está falando. A prece, a oração é aquilo que vem do nosso coração. É o melhor que nós temos para oferecer para nós, para o outro e para todo o universo. E quando nós praticamos o Evangelho no Lar, nós estamos oferecendo o nosso melhor para nós, para toda a nossa família, para a nossa casa, para todo o entorno. Porque quem pratica o Evangelho no Lar não está ajudando só a si ou a sua casa. Ela ajuda os vizinhos,
o bairro, ela está mandando a boa energia para todo o nosso planeta e para todo o cosmos, conhecido ou desconhecido. Fazemos parte da corrente do bem. Todo mundo aqui deve ter celular. E, infelizmente, o celular tem umas coisinhas hoje em dia que nos deixam perder 1 hora, 2 horas, 3 horas, sem que a gente perceba. Eu sei, porque às vezes eu me pego. Começa a ver um videozinho, eu tenho gato, então no meu Instagram só aparece coisa de gato, né? Aparece coisas que eu tenho afinidade. E quando eu vejo, passou-se 1 hora e eu não fiz nada. Eu só fiquei olhando aquele videozinho. Então eu tenho 1 hora por dia, pelo menos, para perder tempo. Eu não vou julgar os gostos das pessoas, as preferências, as necessidades, nada disso. É só uma reflexão que a gente tem que fazer hoje. Eu vou assistir a novela, que eu não sei, 30 anos que eu não assisto TV, me desculpem, mas eu acredito que até hoje tem a novela. Perde tempo com novela, com futebol, com tudo. Notícia ruim, mas não temos de 15 a 20 minutos por semana para investir na nossa parte espiritual. Porque o Evangelho no Lar leva de 15 a 20 minutos semanais para a gente cuidar do nosso espírito. Então eu pergunto, por que queremos cuidar do corpo físico, das nossas coisas materiais, da nossa casa, cuidar da vida do outro, que somos mestres em cuidar da vida do outro. A partir do momento que eu estou assistindo um videozinho do artista X ou do cantor Y, eu estou cuidando da vida dele. E estou deixando a minha vida de lado. Por que eu faço isso? Porque eu não cuido de mim em primeiro lugar. Eu tenho várias respostas para vocês. Talvez algumas pessoas não gostem das respostas que eu daria, porque eu não vou dar. Eu acho que isso é uma reflexão de cada um. Por que perdemos tempo com o outro e deixamos de cuidar de nós mesmos? Quem é mais importante para nós? O outro ou eu? Para mim, a parte mais importante é a minha, e não é egoísmo. Porque eu tenho plena consciência de que cuidando de mim eu estou dando menos trabalho para o universo, tentando cumprir a minha missão e ajudando a todos que partilham dessa minha caminhada, conhecidos e desconhecidos. Então, a prática do Evangelho no Lar, eu faço há mais de 30 anos. E eu posso dizer para vocês que, além de ter se tornado um hábito na minha vida, ela é muito prazerosa. Porque eu sei que na minha casa, naquele momento, estão espíritos desencarnados muito necessitados. E que o mentor da reunião que participa junto comigo, ele sabe que ele pode contar comigo toda semana. Eu faço o Evangelho toda segunda-feira, 7 horas da manhã, porque para mim é um momento tranquilo da semana. Mas eu conheço gente que faz a 1 hora da manhã, meia-noite, domingo 8 horas da noite, 9 horas, porque não existe uma imposição de dia e horário. Essa prática é tão boazinha que ela deixa a gente escolher o melhor momento para nós. Ela não exige nada. Ela só vai oferecer para nós a presença de um mentor superior a nós, de vários amigos, inclusive os que estão na nossa casa nos acompanhando e que precisam sim
ser encaminhados, assim como nós também estamos sendo encaminhados, porque aqui todos nós estamos sendo encaminhados. Uns porque vêm participar da tarefa e outros porque vêm em busca de ajuda por alguma dificuldade, algum desafio que está passando na vida. Todos nós estamos recebendo ajuda dessa equipe espiritual que está aqui sempre, diuturnamente. Existe uma equipe espiritual aqui trabalhando por todos nós, conhecidos ou desconhecidos. Então, a partir do momento que eu faço o evangelho na minha casa, eu, Rosana, não tenho noção de quantas pessoas eu estou ajudando, porque eu tenho certeza que a minha casa é um ponto de luz, pelo menos toda segunda-feira às 7 horas da manhã. O convite ao espírita, ao simpatizante do espiritismo, é que todos tornem a sua casa um ponto de luz, porque ninguém é melhor do que ninguém, ninguém pode mais do que o outro. Jesus, quando da sua última passagem aqui no planeta, ele disse uma frase muito importante que vale a pena a gente pensar. Ele disse: vós sois deuses, podeis isso e muito mais. Se vocês prestarem atenção no tempo verbal, ele não disse vós sereis deuses, ele não disse no futuro, ele disse no presente, mais de 2000 anos atrás. Vós sois deuses. Se ele disse isso, ele disse que todos nós temos a capacidade de fazer o que ele fez e muito mais. Basta acreditarmos, nos desenvolvermos. É claro que nada cai do céu, né, gente? Para eu receber o meu salário, eu tenho que trabalhar 30 dias. Não adianta eu ir trabalhar um mês e esperar que o meu patrão pague o meu salário inteiro depois de 30 dias. Não tem como. Então, eu trabalho sim para o meu corpo físico, para o material. Eu estou no planeta ainda, eu preciso de dinheiro, porém, eu tenho plena consciência que a parte mais importante para mim é a minha parte espiritual. Porque o dia que eu desencarnar, ninguém vai estar lá segurando a minha mão. Vai ser a Rosana e a consciência dela. Está lá no livro dos Espíritos. Deus não julga ninguém. Quem julga é a nossa consciência, porque nós sabemos o que nós fazemos de certo ou de não tão certo assim. E nós estamos aqui para evoluir. Mas não é evoluir comprando um carro novo, tendo uma casa bonita, arrumando a cozinha, trocando tapete, colocando luminária. Não. A transformação é moral. O que eu estou fazendo para melhorar a minha parte moral? E o Evangelho no Lar nos ajuda nisso, porque a partir da prática dele, vamos aprendendo cada vez mais e aos poucos praticando tudo aquilo que aprendemos. Os cursos que são oferecidos aqui são uma oportunidade de crescimento espiritual, mas não tira a oportunidade da prática no Evangelho no Lar. Porque eu tenho que falar a verdade para vocês, que eu acho que vocês estão cansados de ouvir aqui. Não adianta vir aqui receber tratamento e não fazer a sua parte. Infelizmente, não existe milagre. Quando Jesus curava, porque a física quântica explica já o que Jesus fazia, né? Qual era a prática dele, Jesus dizia a todos aqueles que eram recuperados: vá e não peques mais. E o que quer dizer isso? Vá e não cometa o mesmo erro. Se você julgava os outros, vá e mude a sua postura moral.
Ele nunca pediu um centavo para ninguém, ele nunca perguntou se a casa é grande, pequena, feia, bonita. Não existe um relato sobre a vida de Jesus aonde ele não doasse todo o amor que ele tinha, já que ele era da esfera amorosa dos Cristos, e ele nunca pedia nada a ninguém. O que ele dizia era: evolua moralmente. Ele nunca se importou com a parte material. Se ele se importasse, não teria tido a vida que ele teve. Jesus foi o exemplo máximo para nós. Sempre simples e humilde. E qual é a notícia que nós espíritas temos de quem praticou o primeiro evangelho no lar? Alguém sabe? Para nós espíritas, o primeiro homem que praticou o evangelho no lar foi ele, Jesus. Tem pessoas que dizem que Jesus não foi homem. Para mim ele foi, sim, um homem muito evoluído, o mais evoluído que nós temos notícia no nosso planeta. Veio entre nós como homem, ele veio cumprir a lei e não modificar a lei. Então, se ele veio cumprir a lei, ele veio como um de nós, só que muito mais evoluído. E no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, tem lá uma história que Neio Lúcio conta sobre o primeiro evangelho no lar. Então conta Neio Lúcio que um dia Jesus estava reunido na casa de Simão Pedro, que eles iam pernoitar ali antes de continuar as pregações de Jesus, e estavam todos reunidos num cômodo. E Jesus percebeu que o andamento da conversa não estava da forma que ele gostaria. As pessoas estavam se perdendo, igual a gente. Quando a gente se junta em dois, vai começar a falar da vida do outro, vai falar que o sapato da outra está feio, que tem que comprar um novo, de novo com aquela roupa, assistir o último capítulo da novela. Não tem nada de útil. E ele percebeu isso. E ele faz uma sugestão àqueles que estavam com eles: vamos ler as Escrituras. E Simão Pedro era o dono da casa, ele pediu permissão, todos concordaram. Jesus pegou, porque vale lembrar que Jesus era um rabino, né? Se ele era um rabino, ele praticava o judaísmo, certo? Não tem por onde negar isso, né? Ele é conhecido pelos espíritas como rabi, o mestre. Então, se ele era um rabi, ele praticava a lei hebraica, a lei judaica. Ele abre as Escrituras e pergunta a quem estava ali com ele: Joãozinho, vou inventar os nomes, tá? Porque eu gosto de contar a história do jeito que eu entendo. Joãozinho, quando você pesca o seu peixe, qual peixe você oferece para venda? E ele responde: os melhores peixes, mestre. Aí ele pergunta para o outro: Mariazinha, quando você faz a sua comida, qual comida você oferece para a sua família ou para os seus convidados? E ela responde: a melhor comida. Eu procuro cozinhar com meu amor, eu dou o meu melhor. Pedrinho, quando você faz uma cadeira, o que você faz? Eu me dou por completo, eu uso o melhor material que eu tenho, pego o meu cinzel, meu martelo e faço o meu melhor. E aí Jesus pergunta: se vocês dão o seu melhor para as coisas materiais, por que não fazem o mesmo com a parte espiritual? E assim ele começa o primeiro evangelho no lar. Eu vou ler as palavras dele, porque eu não estou nem na primeira célula de Jesus,
para falar o que eu entendi. Eu não gosto, sempre que eu faço uma palestra e cito Jesus, eu não dou a minha interpretação, porque sempre será muito aquém do que ele nos deixou. Então eu tomo a liberdade de ler para vocês o que Jesus ensinou naquele dia. Quando eles responderam que davam do melhor para os outros, Jesus disse: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Lembra que o nosso lar é aquele que nos acolhe. Ele nos recebe todos os dias. Não importa se é uma choupana ou se é uma mansão, mas é o nosso lar, é o nosso refúgio. E ele continua: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Aí ele diz para Pedro: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Vocês já pensaram que aqui, toda semana que vocês vêm aqui, vocês estão praticando um evangelho no lar? A casa acolhe vocês, vocês fazem orações, estudo, conversas, é um evangelho no lar. Por que não transformar a casa de vocês nessa bênção de ajuda a vocês e ao próximo? A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai é Deus, tá? Que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, a paz, tem uma música do Divaldo, que eu acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar do Divaldo Franco. O Divaldo iniciou um movimento na Bahia, era a Caminhada pela Paz. Ela existe até hoje, se tornou gigantesca e mundial. Que eles cantam uma música que o começo da música é: a paz do mundo começa em mim. E é o que Jesus falou. A paz começa dentro de nós. Como eu posso julgar a guerra que está acontecendo lá fora ou no próprio Brasil? Porque infelizmente vivemos em guerra de ideias e ideais. Como eu posso julgar isso se eu guerreio comigo mesmo todos os dias? Nós internamente vivemos em guerra. Se eu não consigo acalmar meus pensamentos, trazer a paz para mim, como eu posso querer a paz do mundo se eu faço parte desse mundo e eu não tenho a paz em mim? Como esperar a paz no mundo se ela não me pertence? Eu tenho que cultivar a paz dentro de mim. E a prática do Evangelho traz pelo menos 15, 20 minutos, uma vez por semana, essa paz para vocês. Então a reflexão da noite é: por que eu ainda não cuido de mim? Por que eu gosto de cuidar do outro e fujo de mim? Porque não cuidar de si é fugir, é não querer encarar a si mesmo.
e a primeira pessoa que nós vemos no espelho, não tem como fugir disso. Então, que todos consigam cuidar de si. Eu gostaria de vez em quando a USE sempre pede para fazer o tema Evangelho no Lar, porque para nós é uma das práticas, se não a mais importante que nós temos. Ela é tão simples, gente. Ela não exige nada de ninguém, a não ser esse tempinho, que no fundo é o nosso tempo. Eu não estou dando nada para ninguém. Para pegar um celular na mão, eu tenho tempo. Para deixar de ouvir alguma palavra no bem, eu tenho tempo. Porque eu não tenho tempo para mim. Para ouvir uma mensagem no celular, para ver quem me mandou um WhatsApp, eu tenho tempo. Porque eu não cuido de mim. Porque uma mensagem que eu recebo é mais importante do que o meu espírito. Então, que a gente consiga deixar de lado um pouquinho por semana a vida do outro e cuidar da nossa vida, do que é melhor para nós. Tá bom? Eu gostaria que todos tentassem, pelo menos, arrumar um tempinho para si, porque eu garanto para vocês que o dia que nós retornarmos à nossa casa verdadeira, chegaremos lá um pouco melhores do que poderíamos chegar, porque essa é a nossa parte. Recebemos ajuda, oração de tantas pessoas nos amam, nos querem bem, mas se eu não fizer a minha parte, Jesus disse uma outra coisa: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Ele não abre a porta de ninguém. Para que essa porta seja aberta, eu tenho que bater na porta. Como eu bato na porta? Cuidando da minha parte moral, cuidando da minha parte espiritual. Tá bom? Se a direção da casa permitir, eu trouxe um roteiro para todos. E quem já pratica o Evangelho no Lar, pode dar ele para alguém ou rever os pontos. É um guia muito simples e muito bom para quem pelo menos quer se dar a chance de tentar começar essa prática tão importante para si, não para o outro. Eu faço o meu evangelho hoje sozinha. Eu tenho amigas que fazem trancadas no banheiro, porque o marido não quer, porque o marido é contra o espiritismo. Não importa. Lembrem-se, quem cuida de vocês, em primeiro lugar, são vocês. O resto é ajuda. Mas a parte principal é nossa. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Boa noite a todos. Um bom tratamento para quem veio, um bom trabalho para quem vem trabalhar e muita paz a todos. Obrigada. Então, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecidos por essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento. E, Senhor, ajuda-nos, mostra-nos sempre o caminho de encontrarmos a verdade, para que possamos reconhecer a vida tão preciosa. Obrigado, Mestre, e que assim seja, com a graça de Deus.